Vamos lá, começando hoje nossa roda de conversa nessa terça-feira, e o papo para começar é sobre o Carlos Santi, supervisor técnico do CCZ, que veio trazer informações para nós sobre a dengue, né, Santi? Como é que tá a situação? Primeiro, bom dia, boa tarde. Bom dia a todos os ouvintes da Itaipu FM. Estamos aqui à disposição para poder passar informações para que possam ajudar a população. Como Santi, pode falar mais pertinho do microfone. Da dengue aqui no município, Santi, porque a gente fala de Covid, e a dengue muitas vezes fica deixada de lado, né? Tecnicamente nós estamos em epidemia desde o ano passado, né? Desde o começo do ano passado, tecnicamente a gente está em epidemia. Nós tivemos o ano passado, o nosso ano epidemiológico, ele começa em agosto, termina em epidemiológico 2019-2020, foi a maior epidemia da história, foi muito preocupante. Este ano nós estávamos numa curva muito semelhante até um mês e meio atrás. Nas semanas, no entanto, estavam na mesma linha de ter uma epidemia parecida. Felizmente, nós conseguimos quebrar esse ciclo e nós estamos aí há pouco mais de um mês em tendência de queda, já em queda no número de casos. Estamos chegando próximo da média histórica para esse período, ainda estamos um pouquinho acima, mas isso é fruto de um envolvimento geral, né, do poder público e da comunidade para se resolver. A dengue, nós temos aí mais de 2 décadas de ações de combate aqui no município de Foz do Iguaçu, que nunca ouviu falar em dengue, não sabe como faz para prevenir. Então nós precisamos da participação de todo mundo, mas tecnicamente a gente ainda está em epidemia, nos preocupa, ainda mais por conta da pandemia de coronavírus, porque as pessoas acabam de saúde quando tem sintomas de dengue, e aí nós podemos ter aí um resultado ainda que não seja o verdadeiro, porque talvez muitas pessoas não tenham procurado o serviço de saúde. Então temos que redobrar os cuidados. O vírus da dengue está aí. Nós fizemos o Lira no mês passado, detectamos num mosquito o Zika vírus, antes que as pessoas estejam atentas aos sintomas parecidos com dengue, que pode ser Zika também. Quantos casos existem? Hoje nós estamos com casos confirmados próximo de 400. Agora, notificados, nós temos uma quantidade bastante grande, né, para esse momento também. E hoje, quando você está em epidemia, você já não faz a identificação de caso a caso, né? Você faz notificação. Tem sintomas parecido, você notifica. Então, as notificações provavelmente correspondem mesmo não tendo feito o teste individual, porque a quantidade é muito grande, é inviável que se faça o diagnóstico em todo mundo. Tá? Santi, e casos de Zika e chikungunya já foram registrados nesse ano epidemiológico? Só em mosquito. Em pessoas nós não tivemos casos ainda registrados, mas tendo a circulação em mosquito, né, possivelmente alguém pode ter desenvolvido a sintomatologia e foi notificado como dengue por não fazer a identificação específica. Infelizmente a gente teve a semana passada o 3º óbito por dengue aqui no município de Foz. Tivemos esse do ano passado, que corresponde a esse ano epidemiológico, que termina agora em julho, e tivemos o 3º caso. No Paraná, no mês passado, foram 5 casos e mais Foz do Iguaçu. Esse 3º óbito foi aquela moça de 22 anos, né? Isso, foi que ficou internada, né, algumas semanas. Então, assim, nós temos que estar vigilantes, porque a dengue, temos que fazer a nossa parte, limpar os nossos quintais, porque imagina, você ficar doente. Depende da gente, né? Não é igual o Covid, a gente não independe da gente, mas a dengue você tá lá, você pode tirar um lixo que tá ali. E uma coisa interessante é que o ano passado, em fevereiro, que foi em abril, quando foi feito basicamente o lockdown em fósforo muito forte, fechou tudo mesmo, quase o mês inteiro, nós tivemos uma melhora nos nossos índices, né? Por quê? Porque as pessoas ficaram em casa, e aí por não ter, vamos dizer assim, muito o que fazer em casa, arrumadinho, e com isso a gente teve uma queda. Então isso foi muito que as pessoas pondo a mão na massa, fazendo a sua parte, a gente consegue ter bons resultados. Santi, o problema continua sendo o quintal mesmo, ou são os terrenos baldios? As casas mesmo? 63%, todos os Lira que a gente faz, nessa faixa de 62%, 63% são objetos que estão no interior do imóvel, né? Grupo B e grupo D. São tampinhas, garrafas, copos, objetos plásticos, coisas do dia a dia que você sabe, né? Não são piscinas, não são caixas d'água, não são objetos de difícil remoção, cisternas, coisas que realmente envolvem um pouco mais de calhas, né? São coisas simples. No teu quintal mesmo, 2/3 são isso. E quais as regiões da cidade que são mais afetadas aí pelos estudos que vocês fizeram? É muito difícil a gente falar em regiões, porque a gente tem, assim, epidemia a cidade toda. Quando a gente olha o mapa, ele tá todinho vermelho. Vermelho escuro, vermelho claro, alguns pontos de amarelo. Tem medo até de olhar esses mapas aí, não aguento mais. E como a gente não trabalha por bairros, a gente trabalha por áreas, então cada grupo de áreas a gente forma um território e aí forma as regiões. Então, às vezes, de uma unidade básica de saúde, por exemplo, você tem áreas que estão críticas e não são tão críticas. Então, eu não posso falar que aquele
bairro ali, por exemplo, está ou não melhor. A gente sabe que a cidade inteira está, e a gente tem, obviamente, regiões que são historicamente têm trazido maiores problemas. Do Jardim São Paulo, ali em Morumbi, que é uma região historicamente crítica, do Bubas, a região lá do Três Lagoas, né, que já é um bairro menor, que tem vários bairros ali, mas problema, e alguns pontos esparsos da região norte, como o Cidade Nova, como o Porto Belo. Então essas regiões, né, mas para vocês terem uma ideia, nesse último Lira, uma área da Vila Holanda foi a que estava o índice maior. Chegou a estar um índice de 46% dos imóveis nós é criador do mosquito. Então, assim, uma área da Vila Holanda, né? Então, lógico que a gente não pode extrapolar, mas nos dá bem a medida de que realmente a cidade inteira é o problema, não é local. E visto, mas não tá sendo feito esse trabalho? O fumacê 19, nós usávamos uma substância que é o malation, que nós fizemos o acompanhamento dele em janeiro de 2020 e nos mostrou que ele não tinha mais eficácia. Estava ineficiente. Nós ficamos em 2019. E aí nós ficamos um ano, de maio de 2019 até junho de 2020, sem inseticida. O Ministério deixou de fornecer porque houve um problema lá com previsão. O governo novo que entrou não previa sobre a no ano anterior, enfim, acabou não tendo, ficou desabastecido. Nós tivemos uma pandemia incontrolável porque nós não tínhamos meios para poder conter. Afinal, o inseticida é o último recurso. Lembrar isso. O inseticida, seja no fumacê, seja nas bombas costais, não é para sair aplicando pela cidade a qualquer momento. É num momento crítico, quando as outras ações que você faz não estão dando conta. E aí, esse inseticida por mais de um ano. Aí o governo, ano passado, adquiriu um novo inseticida chamado... Nós recebemos ele em pequenas quantidades ali no final do primeiro semestre, usamos com as bombas costais, e aí em outubro e novembro, aí quantidade grande, nós temos 2 veículos fumacês próprios do município, e nós recebemos mais 10 veículos do estado, com motoristas do estado, que vieram nos dar o suporte. E aí, praticamente, em outro trabalho na cidade. Só que nós monitoramos esse trabalho. E os resultados também não foram bons. O inseticida não está, os mosquitos são resistentes. E nós fizemos um relatório, mandamos para o estado está analisando o nosso relatório e também das outras áreas do estado onde for aplicado inseticida, Paranavaí são locais que normalmente tem problema, Maringá, e estamos aguardando deles um posicionamento com relação a voltar a utilizar ou não. Paralelamente a isso, tem estudos também recentes que dão conta de que independente do inseticida, a metodologia dele também já não é mais funcional. Então isso... A gente nos preocupa isso acontecendo, se realmente, porque nós ficaríamos sem alternativa no controle, né? Então o que a gente tem hoje, a alternativa é preventiva, são as ações para evitar, ou no controle nós temos apenas dentro dos imóveis colocando uma substância larvicida para matar os criadores eventualmente, que a gente não consiga eliminar ali no local, mas uma ação de controle ampla, né? Não temos isso possível hoje, aí é consciência mesmo de cada um. Santi, você estava falando das regiões mais atingidas, que a cidade está assim. Essa questão da conscientização e de vocês de irem vistoriar as casas, ela independe de classe econômica? Ou é geral, atinge todo mundo? Essa questão da falta de consciência mesmo? A falta de consciência, infelizmente, ela é geral. Resultados diferentes. Nos bairros onde o poder aquisitivo é menor, ele fica muito mais evidente, não só no interior dos imóveis, aquele acúmulo de objetos e de outras coisas que podem servir de criadouro, como também terrenos baldios, em áreas livres, onde a pessoa vai lá e despeja e que não quer ter na tua casa. Já nas áreas mais nobres, o nosso problema é com imóveis fechados, de difícil acesso, onde para entrar a gente precisa muito do comitê da dengue, que aí vai com a Secretaria da Fazenda, vai com o chaveiro, vai com o pessoal para poder fazer a abertura e ingresso forçado. Tem dessa possibilidade? Temos esse trabalho em parceria com o comitê da dengue, aí vai um agente nosso para poder verificar se tem algum... Então são situações diferentes. Estão usando os drones ainda para fazer essa... A gente tem o drone, mas o drone efetivamente de uma maneira mais ampla, né? Mas ele ajuda pontualmente nessas situações que a gente não tem acesso, né? Não tem acesso, para poder configurar. E quando não tem o drone, variado, que normalmente as reclamações vêm dos vizinhos, né? Então são esses duas situações. O que de consciência geral, não é só de um grupo ou de outro segmento da sociedade. É isso que é estranho, porque há tantos anos a gente vem convivendo com isso, né? Não é novidade, né? E por mais que vocês iam abertas, conversavam com alunos para transmitirem para os pais, e não muda a chave, né, das pessoas. A gente está vendo, infelizmente, na pandemia, a experiência de mais de 20 anos no controle da dengue, ela está se manifestando hoje, são em cumprir medidas que são de proteção coletiva. As pessoas se preocupam individual. Como a dengue é proteção coletiva,
você acha que eu vou jogar lá naquele terreno lá da esquina, não vai me afetar aqui, vai afetar. Então as pessoas não se preocupam consigo mesmo, né? E assim, é algo também que pode ou não acontecer. Tem água na minha casa lá, mas tem que crescer o mosquito, tem que estar contaminado, tem que me picar, então é todo um processo. A pessoa acha que nunca vai acontecer com ela, né? Tá distante dela, distante, né? Aparentemente, né? Não é algo que nem uma picada de uma aranha, aquela sujeira na tua casa, picou você, na hora você vai sentir a dor. É diferente, né? Então as pessoas acabam relevando isso, deixando para segundo plano. E as denúncias pelo 156, pelo aplicativo, estão funcionando? Sim, elas funcionam. No 156 Foz, que é o canal de reclamações da Prefeitura Ouvidoria. A porta de entrada preferencial é sempre por ali e de lá é direcionada para o setor específico. Vamos para o CCZ e mesmo relativos a dengue que diz respeito a outras secretarias e áreas públicas, enfim, aí vai para outras secretarias. E a Secretaria da Fazenda é a questão das multas também, né? Aí foi da cobrança da limpeza dos terrenos. Né? Aí para fazer cumprir, então, na lei, na forma da lei, e poder autuar quem não cumpre, aí a Fazenda é quem executa essa ação. Santi, mudando de dengue para bicho, continua morcegos ou não aqui em Foz? O morcego tivemos já 9 casos confirmados até aqui, né? Tivemos um essa semana, o nono caso. O nono caso. Nós tivemos então, a continuar nesse ritmo, teremos mais do que o ano passado positivos. Para outros 2 anos anteriores, nós tivemos 31 morcegos positivos. E recolhimento, nós tivemos ano passado mais de 700 recolhimentos nos imóveis, né? Então, eles estão acontecendo. Teve vacinação, né? Não, a vacinação ela não é recomendada, mas que se faça, né? Porque o Ministério recomenda a vacinação para a raiva nos municípios onde você tem circulando o vírus rábico variante canina, é variante de morcego. Então o Ministério não recomenda. E não tem validade, vacina? Anualmente precisa ser refeito. Então assim, mas então por que não faz se está tendo morcego? Porque a variante do morcego, ela tem uma outra forma de agir no organismo do animal e a transmissibilidade também é menor. No entanto, acontece. Então, se você não tiver o teu animal protegido, vacinado, ele pode adquirir. Mas o caderno do Ministério da Saúde em relação à raiva, ele diz assim, o último caso de raiva em cão ou gato que você teve, você vacina por 10 anos, não tendo mais casos, você suspende a vacinação. E aí as pessoas devem continuar vacinando por conta individualmente. A gente percebeu que como eu tenho cachorro, a gente resseca que você precisa fazer a vacinação. E aí, como tem ocorrido muito a queda de morcego nas casas, a gente acaba orientando as pessoas, tem que vacinar o teu animal e as pessoas acabam... Até teve um gato, acho que foi picado, teve contato com um morcego que vocês recolheram esses tempos, não teve? Ele vinha sendo acompanhado? Sim, mas então por que a preocupação, né? Então a preocupação nossa é do animal não estar vacinado e ter contato. A gente faça, a gente recolhe o morcego, encaminha o cérebro dele para um laboratório em Curitiba para fazer a pesquisa do vírus rábico. O vírus lá no animal? No animal, que é inoculado, a gente vai ter uma aqui. Então, tem vacina, não tem vacina? Isolamento. E por meio desse exame que é feito nesse morcego, pode ser feito uma... Não. A partir do momento que teve contato, nós já vacinamos o animal que teve contato. Fazemos 3 vacinas. No dia que nós tivemos lá, 7 dias e 30 dias depois, preventivamente para o animal. E a depender do resultado que o animal venha a ter, ele vai ter que ser isolado por um período de... Se tiver com raiva, ele não precisa ser sacrificado. Tem tratamento? Não, tratamento, a raiva é uma doença letal. Não tem. E quando, a partir do momento que tem manifestação clínica, o quadro, né, ele morre em poucos dias, né, com os sintomas que ele tem. Então, assim, o animal a gente observa. O animal, quando ele começa a ter algum sintoma compatível, a gente deixa observação por 10 dias. Normalmente, nesse período, ele morre se for raiva. Tá? Se dificilmente passa de 8 dias, 7 dias, 8 dias, ele vai morrer por causa da raiva. Se ele não morreu nesses 10 dias, não é raiva, com certeza, é uma outra enfermidade que ele está desenvolvendo. A zoonose é uma doença que cursa com sintomas parecidos, né? Então, por isso a importância de também se vacinar os animais, não só contra a raiva, mas contra outras doenças que, seja do gato, seja do cão, eles também podem acabar se infectando. Santi, rapidinho pra gente terminar aqui. Animal abandonado na rua, cachorro, continua tendo problema, como é que a gente faz para pedir para recolherem? Então, assim, o recolhimento de animais na rua, somente animais que oferecem risco à saúde pública, tá? Portadores de alguma zoonose visível que a gente possa detectar, um animal que está atacando as pessoas pela agressividade, o risco de causar um acidente, também pela suspeita de uma possível recolhe. Outras situações do animal estar na rua abandonado, não é competência do CCZ recolher animais de ruas que estão abandonados. O animal na rua abandonado próprio dele, é um
o problema é que nós estamos tratando políticas públicas junto com o meio ambiente, né? Conscientização, vim aqui até outro dia falar do projeto com cães de rua, que nos trouxe umas informações muito importantes. Bubas, né? O trabalho que vocês fizeram. Com cães de rua, porque é o abandono principal causa disso, né? Então tem que se trabalhar nas pessoas, não abandone, para que não gerem crias indesejadas, enfim, toda uma série de ações. Porque quando ele está na rua, gerou um problema e o poder público não tem condições de recolher 5, 10 mil animais nas ruas. Vai levar para onde? Exatamente. Vai dar qual destino para ele? Sacrificar não pode e ficar amontoado num canil, local, né? num canil não é o adequado. Sim. Então tem que se mudar essa realidade. Isso vai levar tempo, mas precisa da participação de todos, né? As pessoas precisam ter consciência de que não pode abandonar. Agora, um animal na rua com sintomas de zoonoses, nós vamos até o local, averiguamos, ou que esteja oferecendo risco às pessoas por agressividade. Leishmaniose é uma zoonose que a gente precisa avisar também? Leishmaniose é uma zoonose importante e normalmente os animais têm manifestações na pele, né? Leishmaniose visceral, que é importante pra gente aqui, é endêmica na cidade desde 2013, quando a gente isolou aqui pela primeira vez. E normalmente as manifestações clínicas na pele fazem com que o dono se preocupe que possa ser a leishmaniose, e para isso nós fazemos testes lá no CCZ. A pessoa pode entrar em contato com a gente agenda. Qual que é o telefone? É o 3524-5838, 3524-8848. Ela pode fazer o agendamento. E aí, às quartas e quintas, normalmente a gente tem coletas, a gente coleta o sangue, faz o exame e aí passa para ela o resultado. Né? Quando é positivo, tratamento para o animal. Tá joia, Sancho. Nós vamos continuar falando de leishmaniose com o pessoal da Unila, que está fazendo uma pesquisa bem legal aí. Eu queria te agradecer e desejar um bom trabalho e pedir para né? Se você quer comprar, ganhar um cachorro, tenha consciência que tem que ter cuidado com ele por pelo menos 15 anos aí, tem que dar carinho, atenção. Não adianta de pôr na rua, né? Não é assim. Não é um brinquedo, né? Que você enjoou, você joga fora. Santi, tem os custos, né? Exatamente. Obrigadão, tá? Obrigada, Santi. A gente volta daqui a pouquinho para conversar com o Júlio Bratz e com a Mariana Beatriz da Unila. Eles vão falar sobre o trabalho que eles vêm fazendo sobre a leishmaniose. O seu som.